Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está vendo, mas vamos começar a aula de hoje? O primeiro conceito que eu quero que vocês estudem é o princípio da casa dos pombos. Repete comigo, vai. Princípio da casa dos pombos. Rodrigo, isso é matemática? É claro que é matemática, né? Bom, o princípio da casa dos pombos surgiu a partir de uma ideia. Que ideia foi essa? A teoria, quando você lê, você fica assim, Rodrigo, caraca, o que é isso? Olha o que ele fala. Se mais de K pombos entram em K casas de pombos, então, pelo menos uma casa vai ter mais de um pombo. Vamos tirar esse K e colocar um número inteiro para a gente poder entender, ok? Então vem comigo, ó. Se mais de 10 pombos entram em 10 casas de pombos, então eu tenho mais de 10 pombos, vão entrar em 10 casas de pombos, ou seja, então pelo menos uma casa vai ter mais de um pombo, não é isso? Porque se eu tivesse 10 pombos para 10 casas, um pombo para cada casa. Agora, se eu tenho mais de 10, vamos pensar 12 pombos para 10 casas, com certeza aí eu vou ter uma casa com mais de um pombo. Sim ou não? Perfeito. É essa a teoria. É simples assim. Muito bem? Então, a gente sempre fala aqui na teoria da casa dos pombos é que se em N caixas são postos N mais um pombos, então pelo menos há uma casa que tenha mais de um pombo. Show? Muito bem. Até aí foi? Beleza pura. Então, vamos pegar uns exemplos práticos. Que exemplos práticos são esses? Pensa comigo, você precisa visualizar essa situação, ok? Em um grupo de 3 pessoas, pelo menos 2 delas são do mesmo sexo. Se a gente falar, né, só entre homem e mulher, né, eu tenho 3 pessoas, certo? Ou seja, o que acontece aqui? Ou eu vou ter 2 mulheres e um homem, ou 2 homens e uma mulher, ou 3 homens, ou 3 mulheres. O que ele quer dizer com isso? Né? Que em um grupo de 3 pessoas, pelo menos 2 delas são do mesmo sexo. Sim ou não? Beleza? Outro exemplo. Em um grupo de 13 pessoas, pelo menos 2 delas têm o mesmo signo. Se a gente parar para pensar, signo corresponde, né, ao mês de aniversário. E a gente só tem quantas opções de signo? São 12. E se eu tenho 13 pessoas, você tem que sempre pensar no pior cenário, né? Porque o pior cenário seja, imagina que não tenha ninguém repetido, todo mundo seja diferente. Então, beleza, aquelas 12 pessoas, vai ter lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Acontece, eu tenho 13, não sei porquê, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ah, agora deu certo. Mas não vou nem falar, né? Tá no vídeo, melhor não. Enfim. Então, o que acontece, gente? Se eu tenho 13 pessoas, pensa no pior cenário. 12 pessoas, com certeza, corresponde uma em cada mês. A próxima pessoa já vai ser repetida, porque vai estar todo mundo correspondente ao seu aniversário, ao seu mês, né? Mas também poderia estar todo mundo em janeiro, que também corresponde a essa questão. Porque a gente fala que se eu tenho um número de pessoas com maior número de casas, com certeza, dentro de uma casa, eu vou ter mais número de pessoas. Então, olha para cá. Em um grupo de 13 pessoas, pelo menos 2 delas têm o mesmo signo? Sim. Se a gente passar aqui, são 12 meses. Agora, outro exemplo. Em um grupo de 5 cartas de baralho, pelo menos 2 são do mesmo naipe? Você tem que entender que um baralho tem quantos naipes? 4. Paus, ouros, espadas e copas. Não é isso? Paus, ouros, espadas e copas. É coraçãozinho, balãozinho, trevoinho e triângulozinho, ok? Gente, se eu tenho 4 tipos e eu tenho 5 cartas, existe pelo menos 2 delas, com certeza, vão ser do mesmo naipe. Pensa no pior cenário, uma de cada. A próxima carta que eu vou pegar, com certeza, vai repetir um naipe. É isso. Beleza? Muito bem. Exemplo, então, para a gente poder entender aqui. Olha para cá. Quantas pessoas têm que estar presentes em uma sala para garantir que 2 delas tenham o último nome começando com a mesma letra? Então, primeira coisa. Se a gente parar para pensar, um alfabeto tem quantas letras? 26 letras. Ah, Rodrigo. Entendi. Se eu tenho 26 letras no alfabeto, então eu tenho que pensar no pior cenário.
eu tenho que ter 26 pessoas dentro daquela sala, porque eu posso ter uma de cada letra, é ou não é? Mas se eu tiver, no caso, 27 pessoas, uma a mais do número de letras que a gente dispõe no alfabeto, com certeza eu vou garantir que pelo menos uma delas, né, tem nomes repetidos. Sim ou não? Beleza? Então, sempre seria o sentido. Nesse caso, eu pego o total e somo mais um. Ou seja, quantas pessoas eu preciso ter nessa sala para garantir que duas delas tenham o último nome, né, começando com a mesma letra? Ou seja, se eu tenho um total de letras que são 26, eu tenho que adicionar sempre o quê? Mais um. Ou seja, 27 pessoas naquela sala. Show? Próximo exemplo. Quantas vezes é preciso jogar, no mínimo, um dado de modo que a garantir que um mesmo valor apareça duas vezes? Mesmo esquema, gente. O dado tem quantos números? Um dado comum, 6. 6 números. Gente, se eu jogar o dado 6 vezes, eu não posso garantir que, por exemplo, o número 1 ou o número 2 saia duas vezes. Não posso. Até pode sair. Mas pensa no pior cenário. Vou jogar o dado. Pum, joguei. Saiu o número 1. Aí agora eu quero o repetido. O número de novo. Pum. Ih, saiu o número 2 agora. Ah, vou jogar o dado de novo. Ih, saiu 3. Jogar o dado. Ih, saiu 4. Ih, vou jogar o dado. Ih, saiu 5. Joguei o dado. Ih, saiu 6. Caraca, ninguém repetiu. Mas agora, como o dado só tem 6 números, né? A próxima jogada, pá, joguei. Certo? O que vai acontecer? Vai com certeza repetir um dos números, de 1 a 6. Beleza? Então, como é que é? Quantas vezes é preciso jogar o dado para garantir, né, que um valor apareça pelo menos duas vezes, gente? Ou seja, eu tenho que pegar o total de números que tem naquele dado, que são 6, né, e somar mais 1. Ou seja, quantas jogadas é preciso fazer? 7. Sim ou não, gente? Perfeito? Essa é a teoria da Casa dos Pombos. Bem simples. Show? Muito bem. Vamos para o próximo. Falamos, né, da teoria da Casa dos Pombos e a gente começa a entrar no conceito de análise combinatória, né, falando um pouquinho sobre fatorial. Né? A gente vai ver permutação, análise combinatória com repetição, combinação com repetição, permutação simples, circular, enfim, todos os tipos. Tá? Primeira coisa, fatorial. Fatorial significa o ponto de exclamação. Beleza pura? Fechou. Aí, gente, ó. Eu tenho n fatorial. Eu coloquei essa aqui a fórmula, né? n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3 até 1. Gente, grava comigo. Não precisa gravar essa fórmula assim, não. Basta gravar que fatorial significa multiplicar em ordem decrescente até chegar ao 1. Exemplo, quem é 7 fatorial? É o 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Rodriguinho, por que tem que chegar até o 1 e não até o 0? Porque todo número multiplicado por 0 é quanto, gente? É 0, então não teria sentido. Por isso que a gente precisa chegar até o 1. Então é multiplicação em ordem decrescente até o 1. Quem é o 6 fatorial? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando isso tudo vai dar 720. E quem é o 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando isso tudo vai dar 6. Esse é o conceito fatorial. Simples. Show de bola? Beleza! Observação importante. Se aparecer em alguma forma 0 fatorial, a gente adota sempre que é 1. Tudo bem, gente? E que 1 fatorial também é igual a 1. Beleza? Muito bem. Vamos lá, gente. Tá? 100 fatorial mais 101 fatorial divididos por 99 fatorial. A sua ideia inicial é, Rodrigo, eu vou pegar aqui, ó, 100 fatorial, vou cortar fatorial com fatorial com fatorial. Não pode fazer isso. Isso aqui não é como se fosse um x. O fatorial é um resumo de uma multiplicação em ordem decrescente até chegar a 1. Então, você não pode simplesmente cortar ele. Por quê? Porque o 100 é 100 vezes 99, 100 fatorial é 100 vezes 99, vezes 98, vezes 97, assim por diante. E o 101? 101, ou seja, é diferente, já começou do 101. Ok? Então, beleza. Então, vamos lá, gente. Ó. O que eu faço primeiramente? Sempre que a gente tiver fatorial, a gente tem que lembrar daquela musiquinha, né? Eu vou abrir o de cima até o maior de baixo. Vai! Eu vou abrir o de cima
até o maior de baixo. Uhul! Pega mal? Pega! Mas pelo menos você decora. Então vamos lá, gente. O que eu tenho que fazer? O de baixo só é o 99, então eu vou abrir todo mundo até o 99, porque quando são iguais, aí sim você pode cortar. Vamos lá, gente. Então, ó, primeiramente eu dividi aqui como uma fração 100 fatorial mais 101 fatorial, dividido por 99, é a mesma coisa que 100 fatorial sobre 99, mas, pode separar, né, porque são denominadores iguais, 101 sobre 99. Beleza? Bom, feito isso, agora sim eu abro o de cima até o maior de baixo. Como é que ficaria isso? Ó, 100 vezes 99 fatorial. Para aqui. E o 101 abre até o 99. 101 vezes 100 vezes 99. Por quê? Porque quando são iguais, a gente consegue cortar. É o que eu fiz aqui, ó. Cortei 99 com 99, 99 com 99. O que sobrou? 100 mais 101 vezes 100. Gente, quanto é 101 vezes 100? Isso vai dar 10.100, não é isso? 10.100 mais 100, isso vai dar 10.200. E acabou. Beleza pura? Qualquer dúvida, dá uma voltada no vídeo. Bom, então já entendemos o conceito de fatorial. Excelente. Agora nós vamos ver o conceito de princípio fundamental da contagem. A gente tem dois tópicos, né? Qual é o tópico? Que é o princípio fundamental que a gente fala da adição e da multiplicação. Ele fala assim, né? Vou até ler. É um princípio que indica de quantas formas se pode escolher um elemento de cada um de N conjuntos finitos. Você lê isso, você entende alguma coisa? Fala, não, né? Por isso que a gente pega na prática para poder entender os exercícios. Como assim? Primeiro exercício, ó. O princípio da multiplicação me fala assim, se eu preciso tomar uma decisão de X maneiras e uma outra decisão de Y maneiras, são decisões diferentes, para que elas possam se combinar, basta você pegar a decisão 1 e a decisão 2 e multiplicar. Por isso que o nome se chama princípio da multiplicação. Perfeito? Exemplo prático. Um homem possui 4 camisas e 3 calças. Eu coloquei lá no cantinho, 4 camisas e 3 calças. Beleza. De quantos modos diferentes ele poderá se vestir? Bom, gente, cada camisa vai se combinar com cada calça. Então, ó, a primeira camisa aí, ó, pode combinar com a calça 1, com a calça 2, com a calça 3. Então, já são 3 combinações. A camisa 2 também pode combinar com a calça 1, com a calça 2 e com a calça 3. Tudo bem? Camisa 3, mesma coisa. Pode combinar com as 3 calças e a camisa 4 com as 3 calças. Se você somar essas 3 mais 3 mais 3 mais 3, isso vai dar um total de 12 possibilidades. Perfeito? Bom, imagina se você fizesse isso no caso das mulheres. Então, assim, é muita coisa. Vem falar de saia, macacão, vestido, enfim. Então, gente, o princípio multiplicativo já te fala. Basta você pegar todas as decisões que precisam ser tomadas para que você possa multiplicar. Por que multiplicar? Porque, fala assim comigo, ó. Se tem dependência, eu multiplico. Se não tem, eu somo. Ok? Vamos lá. Então, gente, ó, se tem dependência, você multiplica. Se não tem, você soma. Se como uma calça depende da blusa, da camisa, para justamente formar uma combinação, logo você multiplica. Nesse caso, se eu tenho 3 calças e 4 camisas, 3 vezes 4 vai dar 12. Show? Fácil, simples, né? Muito bem. Próximo exemplo. Para fazer uma viagem Rio-São Paulo-Rio, posso usar como meio de transporte o trem, o ônibus ou o avião. De quantos modos posso escolher os transportes se não desejo usar na volta o meio de transporte usado na ida? Tá, eu tenho que fazer uma viagem de ida e volta. São exemplos básicos que eu já até fiz com vocês, tá, meninas? Mas é para a gente poder relembrar que eu gosto desses exemplos, para a gente poder entender a diferença dos conceitos. Tudo bem? Então, a viagem é composta por ida e volta. Beleza, é o que eu vou desenhar aqui. Ida e volta. Muito bem. Gente, eu posso ter 3 meios de transporte como opção para viajar. O problema me disse isso. Trem, ônibus ou avião. Tá? Então, olhem para cá. Eu posso ir de trem
e voltar de trem? Não, porque a questão me botou esse limite. Se você for de trem, você não pode voltar com o mesmo transporte. Você tem que voltar de ônibus ou de avião. E assim por diante. Gente, eu poderia fazer todas as combinações com vocês. Trem com ônibus, daria uma. Trem com avião, daria outra. Depois, ônibus com trem. Depois, ônibus com avião. Depois, avião com trem. Avião com ônibus. E assim por diante. Acho que são 6. Vamos confirmar se são 6? Fiz de cabeça aqui, brincando e multiplicando. Né? Multiplicando não, somando, na verdade. Agora, nesse caso, pensa assim, quantas decisões eu preciso tomar? São 2 decisões. A decisão da ida e a decisão da volta. A decisão da ida, quantos meios de transporte você tem? 3. Beleza? E na volta, quantas opções você tem? 2, porque você tem que subtrair a opção que você já foi na ida. Então, se eu tenho 3 na ida e 2 na volta, uma depende da outra para formar uma viagem completa? Sim. Isso vai dar 3 vezes 2. Se tem dependência, eu multiplico. Então, isso vai dar quanto? 6. Beleza pura? Show até aí? Excelente, hein, gente? Bom, e o princípio da adição para a gente poder finalizar essa parte? Ó, A e B são eventos disjuntos com N1, N2 possibilidades, respectivamente. Então, o número de possibilidades... Ai, Rodrigo, não entendi. Uma prática é mais fácil. Grava a música. Se tem dependência, eu multiplico. Se não tem, eu somo. Vamos lá. Quantos números de 4 dígitos começam com 3 ou 6? Gente, você poderia fazer o seu processo normal. O que seria processo normal? A gente sempre brinca com as casinhas. Ou seja, e em cima das casinhas, né, a gente coloca o total de possibilidades. Beleza? Então, por exemplo, se eu tenho que ter um número com 4 dígitos, quantas casinhas eu vou colocar? 4 casinhas. Se são algarismos que eu estou falando, algarismos nós temos só 10 possibilidades, que é de 0 a 9, que representam 10 possibilidades. Mas você precisa sempre começar, que é muito importante, com a casa que tem regra. Por quê? Porque é ela que manda. A casa que tem regra, limite, né, imposto pela questão, é a que a gente precisa começar. Lembra disso? Então, por exemplo, quantos números de 4 dígitos começam com 3 ou 6? Beleza. Então, se começam com 3 ou 6, eu não posso começar com a última casa, com a penúltima ou com a segunda. Eu tenho que começar com a primeira. Beleza? Precisa começar com a primeira. Ela tem que começar com 3 ou 6. Vamos pensar só nas possibilidades de começar, né, de ter números que comecem com 3. Beleza. Então, em cima da casinha, eu vou colocar o número 1. Por quê? Porque representa uma possibilidade. Porque eu só posso usar o 3. Tudo bem? Bom, e na segunda casa? Agora você pensa. No problema, ele falou que eu preciso utilizar algarismos distintos? Não. Se ele não falou nada, então eu posso ter um número, por exemplo, 3.333? Posso. Né? Então, ele admite a minha repetição. Então, ó, na segunda casa, quantas opções eu posso utilizar? Eu posso botar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9? Posso. Então, isso representa quantas possibilidades? 10. E na terceira casa, a mesma coisa. E na quarta casa, a mesma coisa. Então, gente, uma casa depende da outra? Opa! Se tem dependência, eu multiplico. Se não tem, eu somo. Logo, multiplicando, isso vai dar 1000 possibilidades. Mas cuidado. 1000 possibilidades de algarismos de números que comecem com 3. Mas eu não fiz ainda que começa com 6. Daria o mesmo esquema. Para começar com 6, gente, na primeira casa, que a gente precisa começar, porque tem regra, isso representa uma possibilidade. Nas outras casas, não tem regra e pode repetir. Então, 10 algarismos de cada, que é de 0 a 9. Tudo bem? Então, se tem dependência, eu multiplico, também são 1000 possibilidades. Ou seja, 1000 números que começam com 3 e 1000 números que começam com 6. Tem sentido isso? Claro. Pensa comigo. De 3.000 a 3.999. De 6.000 a 6.999. Haha! Muito bem. Como é que a gente faria esse exercício de uma maneira mais prática? Gente, simples. Eu não precisaria fazer separado. Eu poderia fazer tudo junto, né? Vamos lá. Olhem para cá. Eu botaria as 4 casas, certo?
Então, na primeira opção, que é a primeira casa que tem regra, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 2 possibilidades, que é o 3 ou 6. Então, já coloco 2 direto. Para as outras casas, 10, 10, 10. Então, se uma casa depende da outra para formar um número com 4 dígitos, então vai ficar 2 vezes 10 vezes 10 vezes 10, isso vai dar 2.000. A mesma resposta que se fosse separado, ok, gente? Que seria 1.000 mais 1.000, que daria 2.000. Sim ou não? Então, esse é o princípio da adição. Então, vimos o princípio da multiplicação e da adição. E o conceito mais importante que você precisa gravar é aqui. Se tem dependência, eu multiplico. Se não tem, eu somo. Beleza? Ficamos aqui nesse primeiro momento, tá? Beijo! Amo vocês demais. Tchau, tchau. Foi um prazer enorme de estar com vocês nesta manhã, tarde ou noite maravilhosa. Um beijo grande no coraçãozinho de vocês. E até o próximo vídeo. Beijo! Tchau!